Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos aqui num local propício, agradável, Pai. Obrigado pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Pai, pela sua palavra revelada. Obrigado pela sua palavra viva, o seu Filho Jesus Cristo, que veio até esse mundo para pagar o preço que não poderíamos pagar, Pai, e morreu, mas ressuscitou, como a gente tem visto aqui nesse curso, Pai. Obrigado porque temos essa viva esperança, Senhor Deus, de que um dia estaremos nós também ressurretos, Pai, diante do Senhor. E pedimos, Pai, agora a sua bênção para essa aula, para as demais atividades aqui dessa igreja, para toda a tua igreja que se reúne no mundo inteiro hoje para te louvar, para te cultuar, mas também para aprender mais de ti, Pai. E esse é o nosso pedido específico para essa aula, que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, que o Senhor nos dê a capacidade de estarmos atentos, de compreendermos, Pai, porque o Senhor pede de nós um culto racional, e isso envolve também a nossa inteligência, Pai. Então, abençoa-nos para que possamos ser servos fiéis. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, a aula passada, quem teve aqui foi agraciado por uma aula muito, muito boa do Marcos, falando sobre a morte de Jesus, né, trazendo o aspecto médico aí da morte de Jesus, lembrando onde que a gente está aqui no nosso curso, não? A gente está na terceira parte, focando, procurando entender melhor os aspectos relacionados à ressurreição de Jesus. E, obviamente, como a gente comentou, para ressurgir, você tem que ter morrido antes. E existem, né? Tem algumas teorias que falam, vindo de céticos, obviamente, que Jesus não teria morrido, né? Por exemplo, teria desmaiado. Eu já comentei com vocês que trabalhei numa empresa indiana e um dos meus colegas de trabalho uma vez me chamou e falou lá de um lugar que tem, se eu não me engano, na Caxemira, onde supostamente Jesus teria, depois de descer vivo da cruz, passado seus últimos dias lá. Tem lá, se você der um Google aí você acha esse lugar. Mas enfim, como a gente viu na semana passada, você tem que ser muito, 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 muito crente para acreditar que Jesus não morreu depois de ter passado por tudo aquilo. Eu estou vendo algumas pessoas aqui, tem médico aqui, tem gente da área de saúde, tem gente que é casada com médico, então vocês podem conversar e ver a aula da semana passada. Realmente não é razoável uma teoria nesse sentido. Realmente não é razoável. Então a gente está partindo aqui, obviamente, do pressuposto que Jesus morreu lá naquela cruz e em seguida que é um dos tópicos que a gente vai ver na aula de hoje, é a questão do corpo de Jesus. Tá? O que aconteceu com o corpo de Jesus? Por quê? Nós estamos seguindo essa lógica aqui. Tá? Já que o foco é olhar para a ressurreição de Cristo, e, obviamente, não existe um testemunho ocular, ninguém estava lá vendo Jesus renascer, ressuscitar e sair, mas a gente está juntando alguns pontos, né? Ou seja, ele morreu na cruz, o corpo sumiu, e vamos ver ainda na aula de hoje, ele conversou, ele interagiu, as pessoas viram ele em corpo. Tá? Então, se você somar todos esses elementos aqui, é bem razoável você entender que ele de fato ressuscitou. Então, essa é a lógica que a gente está seguindo. Então, hoje, nesse primeiro tempo da aula,
Nós vamos focar então na questão do corpo, do túmulo vazio. E vamos analisar primeiro algumas versões alternativas. Tá? Ou seja, o que os céticos muitas vezes falam do que teria acontecido. Né? Por que as mulheres foram lá e não encontraram o corpo de Jesus? Uma primeira hipótese, isso daí surgiu no início do século XX, que foi a ideia de que as mulheres teriam ido no túmulo errado. Tá? Então, imagina, você vai no cemitério lá, e você vai no túmulo, tem uma tumba vazia, já vou mostrar depois uma foto para vocês entenderem, até para fazer mais sentido. Vira o negócio vazio, mas era o túmulo errado. Tá? E o camarada que veio com essa ideia, ele não conseguiu muitos adeptos, e por vários motivos. Tá? O lugar do sepultamento de Jesus era conhecido pelas autoridades judaicas, e se fosse isso que tivesse acontecido, ele sempre, não, queridas, o lugar certo está aqui, abre lá, o corpo está lá. Ou seja, seria muito fácil, é uma hipótese assim, meio, sei lá, meio nonsense até. Tá? A outra hipótese, essa daqui, ela é bastante propalada aí, tá? Por exemplo, era a hipótese dos líderes judeus, é que os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus. Então os discípulos foram lá de madrugada, roubaram o corpo de Jesus e falaram, ó, tá vendo? Para simular uma ressurreição. Tem vários problemas com isso, e a gente vai ver ao longo acho que vai ficar evidente que isso também não faz o menor sentido. Por exemplo, será que se isso de fato tivesse acontecido, a ressurreição de Jesus obviamente seria uma mentira, e será que todos os discípulos, só para pensar em um aspecto, morreriam por conta disso? Tá? Outra hipótese, a gente já comentou sobre isso, junto com diversos outros aspectos narrados nos evangelhos, é que a ressurreição foi uma lenda. Tá? Uma lenda que surgiu com o tempo, e a gente está vendo que não houve tempo hábil entre os eventos. A gente já viu, por exemplo, aquele texto de 1 Coríntios 15, vamos voltar nele rapidamente na aula de hoje, mas se você pegar a época em que Jesus morreu e foi sepultado, e a época a partir do qual existem registros históricos confiáveis de que a igreja primitiva acreditava na ressurreição, é muito pouco tempo para ter surgido uma lenda. Tá? E a gente tem muitas indicações históricas disso daí. Tá? Outro aspecto que muitas vezes fala, não, a ressurreição é apenas espiritual. Então Jesus continuou com o corpo lá, mas ele ressurgiu nos corações dos crentes. Aqui tem vários problemas. Tá? Primeiro, para um judeu, a ressurreição era um negócio físico. Tá? Isso não explica o túmulo vazio, ou seja, não explica os muitos relatos das testemunhas que viram o corpo. Enfim, na verdade, a gente vai, na conclusão da aula, tocar um pouco nisso. Por que as pessoas se apegam tanto a versões alternativas diante de evidências tão fortes que a gente vai cobrir na aula de hoje? Tá? Mas, enfim, então, voltando à questão do túmulo vazio, o primeiro aspecto que a gente vai olhar aqui é sobre o sepultamento propriamente dito. Tá? Aqui tem um pano de fundo sobre uma outra hipótese que levantam, que é o seguinte: o camarada que era crucificado, normalmente, de novo, era um facínora, tipicamente, ou seja, era um camarada que a família provavelmente já tinha abandonado ele. Então, era muito comum o cara ficar largado lá na cruz. No caso lá era Páscoa, eles queriam tirar, mas era muito comum o camarada crucificado, não ia ter um enterro, como a gente tem hoje. Quando existe um enterro, nessa semana ainda a gente foi no enterro do Saulo, ou seja, existe uma dignidade, digamos assim, no sepultamento. Tá? Esses camaradas, às vezes,
pegava o corpo dele e jogava numa vala. Todo mundo já viu aqui histórias de guerra, né, crimes de guerra, que não tem dignidade nenhuma naqueles caras que são executados. Ele joga um monte de corpo numa vala, ela larga lá, e então ele não tem um enterro digno. Então fala, olha, o que aconteceu com isso foi Jesus. Com Jesus foi isso, ou seja, ficou numa vala lá, os cães comeram, e por isso que não tem o corpo de Jesus. Tá? Só tem um pequeno detalhe isso daí. Essa hipótese, ela ignora completamente as muitas evidências que a gente tem de que Jesus, sim, Jesus foi sepultado, ele teve, digamos assim, um sepultamento digno. Por exemplo, o credo lá de 1 Coríntios 15, que a gente já viu aqui, lá fala, se você for lá, fala, olha, Jesus foi sepultado, está escrito lá. O sepultamento é narrado nos 4 evangelhos. Tá? A pessoa que foi lá pediu para Pilatos o corpo de Jesus para que sepultasse, sepultou num túmulo dele, era alguém da elite judaica, era uma pessoa conhecida. Então, se você fosse inventar uma história de que Jesus foi sepultado quando de fato ele não teria sido, ele ficou numa vala, ninguém ia falar, não, foi fulano, não ia dar o nome e o CPF do camarada, tá? Porque era muito fácil você ir lá verificar, era só perguntar para ele, perguntar para quem conhecia ele. Então, e não tem nenhuma outra versão que surgiu registrada, ou seja, não é razoável pensar na hipótese que Jesus não foi sepultado. Jesus, de fato, foi sepultado, ele teve um sepultamento bastante digno. Tá? Tem gente que fala, por exemplo, o credo de 1 Coríntios que eu citei, não fala no túmulo vazio. Tá? Então, será que a história da ressurreição espiritual, muitas vezes o cara se apega nisso? Agora, como eu comentei, para um judeu, a ideia física da ressurreição, a ressurreição era uma ideia do corpo ressurreto, não tinha esse sentido meramente espiritual. Tá? Então, apesar de muitas vezes não aparecer a expressão túmulo vazio, isso está muito, muito implícito. Vamos ver, por exemplo, o que esses experts comentam sobre isso. The chief priests devised a plan. They gave the soldiers a large sum of money, telling them, "You are to say, his disciples came during the night and stole him away while we were asleep." Matthew 28, 12 and 13. Matthew reports that the Jewish authorities were claiming that the disciples of Jesus had stolen his corpse. And this is verified by Justin and Tertullian a little bit later on, saying that the Jewish leaders were still saying the same thing in their day. Now here's the question. If the body is still in the tomb, why are you saying that the disciples had stolen it? Well, if you think about that, the claim that the body was stolen confirms that Jesus' enemies acknowledged that the tomb was empty. If you've got a stolen body, you must have an empty tomb. If the tomb was not empty, Jesus' opponents would surely have gone and got the body and shown it as soon as the disciples began proclaiming the resurrection. I found the evidence for the empty tomb very convincing, but you know what? Agora sim. Então, existia uma evidência muito forte de que o túmulo estava vazio. Um outro aspecto que traz confiabilidade aos relatos é a questão de José de Arimateia. Não só por aquilo que eu comentei dele ser uma pessoa conhecida, então se alguém fosse inventar uma história, provavelmente ia colocar, uma pessoa pegou e sepultou. Não, foi fulano de tal. Agora, e esse fulano de tal tem um outro detalhe. Quem era José de Arimateia? Alguém lembra dos relatos bíblicos? Era um camarada rico do Sinédrio, ou seja, ele era lá da alta cúpula da liderança judaica, ou seja, não era um João ninguém. E esse aspecto que o Isaac comentou é o seguinte, todo mundo sabe, e a gente viu aqui, muito
dos conflitos, existia um ressentimento muito grande entre os primeiros cristãos e a liderança judaica. Por quê? Pelos motivos que são evidentes. Os conflitos, quem está assistindo a série de Lucas, ouvindo as pregações do sermão, isso fica evidente. Os debates entre Jesus e a liderança judaica, em particular com os fariseus, ou seja, existia uma animosidade muito grande entre cristãos e a liderança judaica. Então, é um aspecto um tanto quanto vexatório para a igreja o fato de os discípulos de Jesus tinham todos vazado, lembra da história? Pedro negou Jesus, ou seja, aqueles dias em que Jesus sofreu e morreu, os discípulos estavam desanimados, estavam medrosos, estavam temendo por suas próprias vidas e se largaram lá o Jesus. Teve que José de Arimateia ir lá, porque José de Arimateia já tinha se encontrado Jesus, ele não compactuava. Uma crítica que se faz, não faz sentido José de Arimateia ter sepultado Jesus, porque, lembra, quando Jesus foi condenado pelo Sinédrio, fala que ele foi condenado por unanimidade. Se José de Arimateia era do Sinédrio, ele também condenou Jesus. Como é que ele vai lá e dá um... Não faz sentido. Agora, abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 23, 51. Lucas 23, 51. Vou ler até a partir dos 50. Havia um homem chamado José, membro do conselho, que é o Sinédrio, homem bom e justo. 51. Que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judeia, e esperava o reino de Deus. O que aconteceu? Ele não estava naquele... Ele não relata o porquê ele não estava naquele dia, mas é comum, a gente tem a reunião aqui da liderança da igreja uma vez por mês. Nem todos os membros participam de todas as reuniões, é uma coisa super comum isso acontecer. Então, houve uma unanimidade entre aqueles que estavam lá, mas José de Arimateia não estava lá. Ou seja, o fato de José de Arimateia ter sido a pessoa quem sepultou Jesus é extremamente documentado, é vexatório, não seria um candidato típico para alguém que fosse inventar essa história. Mais uma coisa, tá? Sobre esse tema específico do José de Arimateia. Olha o que os scholars falam aqui. There came a rich man from Arimathea named Joseph. Joseph took the body, wrapped it in a clean linen cloth, and placed it in his own new tomb that he had cut out of the rock. Matthew 27, 57 through 60. All four Gospels tell us that Jesus was buried in the tomb of Joseph of Arimathea. That's a remarkable statement, and certainly a historical statement. The evidence for that is, first of all, Joseph of Arimathea is identified as a member of the council, the Sanhedrin, that condemned Jesus. The presence of Joseph of Arimathea in the empty tomb narrative indicates that this is a historically reliable account of what really happened. His name would have been known to people in those days very much like a United States senator would be known today. It would have been very clear where his tomb was, so that there would have been no question about the location of Jesus' burial. It also, I think, indicates that the burial account of Jesus could not have been made up. It is highly unusual to find that the person who alone has the courage to go to Pilate and give Jesus an honorable burial is not members of his family, faithful disciples who followed him to the end. Instead, it is a member of the Jewish Sanhedrin, the very high court, all of whom, Mark says, had condemned Jesus of Nazareth to the cross. The fact that it is Joseph of Arimathea who is the person responsible for giving Jesus an honorable burial is an awkward and embarrassing fact for the early church, and yet this tradition is faithfully preserved in almost all of the traditions that we have about the burial of Jesus. Então,
Esse último camarada, se você já leu, esse é o William Lane Craig, tá? Então ele é um cara muito, muito bom. Se encontrar coisas que ele escreveu, pode comprar, que tipicamente é muito bom. Ou seja, é muito forte a evidência de que Jesus foi sepultado e por José de Arimateia, tá? Outra hipótese, roubaram o corpo. Então alguém poderia supostamente ir lá e roubar o corpo. Agora, será que seria alguma coisa simples de se fazer? Aqui tem um desenho de um túmulo típico lá daquela época, bem diferente de como é um local onde é sepultado hoje em dia para a gente. Então, essencialmente, é uma gruta e tem essa pedra redonda que se rola para fechar a entrada da gruta. Tá? O detalhe é, existiam dispositivos, aqui no caso tem um detalhe aqui que é fácil ela ir, mas é difícil, ou seja, é fácil fechar, mas é difícil abrir. Ou era isso, ou existia uma declividade aqui, então era fácil você rolar a pedra, e ela ficava meio que lacrada, e para você abrir precisaria uma força bruta, ou seja, muita gente para. Então não era um negócio simples de qualquer um ir lá e remover e roubar o corpo, tá? Tem um outro detalhe muito relevante, que haviam guardas no túmulo. Muita gente questiona, não tinha guarda. Por que colocariam guardas lá? Agora, existe um detalhe sobre o que aconteceu, digamos assim, o bate-boca entre os cristãos, falando que Jesus tinha sido ressuscitado, e os líderes dos judeus, que foi o seguinte: quando eles vieram com a história, Jesus ressuscitou, o que os judeus responderam? Não, os discípulos roubaram o corpo. E aí os cristãos falavam, não pode ser, porque os guardas do túmulo teriam impedido esse roubo. O que os judeus falaram? E um dos scholars comentou, ainda no começo do segundo século, a versão que circulava entre a liderança judaica era essa daí. Porque os judeus falaram, não, os guardas estavam lá, mas eles dormiram. Os discípulos aproveitaram a deixa e roubaram o corpo. Então, evidentemente, se os líderes judeus falavam que os discípulos conseguiram roubar o corpo porque os guardas dormiram, existiam guardas lá, porque tem gente que fala que é improvável que tivesse guardas. Então, como é que seria esse bate-boca se não houvesse guardas? Os discípulos falam, Jesus ressuscitou, os líderes judaicos vão falar, não, vocês roubaram o corpo. Tá? Aí os discípulos falam, não, mas os guardas não teriam deixado. Os judeus iam falar, que guardas? Não existiam guardas, não é esse o diálogo. Então, evidentemente, existiam guardas protegendo o túmulo. Ou seja, o pessoal vem com hipótese, mas não levam em consideração as evidências. Tá? Uma outra hipótese que levantam é a seguinte, tá? Quem trouxe essa hipótese foi um camarada chamado Michael Martin, e ele escreveu um livro bem famoso, em inglês é The Case Against Christianity, ou seja, seria o caso contra o cristianismo, né? Ou seja, o argumento contra o cristianismo. E na página 78 do livro, ele escreve uma tradução livre para o português do que está escrito lá em inglês. Em suma, os relatos do que aconteceu no túmulo são ou incoerentes ou só podem ser tornados coerentes com a ajuda de interpretações nada plausíveis. O que ele está falando? Eu não sei se vocês já se atentaram, mas há, de fato, supostas contradições ou inconsistências nos diversos relatos. Tá? Eu creio que a gente vai ficar corrido para a gente ler todos os textos, mas eu convido vocês a
a ler com calma em casa. Você pode ler também o texto que está em João 20, que fala sobre a ressurreição. Mas eu trouxe esse quadro aqui para a gente, que ele sumariza aquelas supostas contradições que existem nos diferentes relatos. Por exemplo, Mateus fala que o horário em que as mulheres foram ao túmulo era antes do alvorecer. Marcos fala ao nascer do sol e Lucas fala ao amanhecer. Mateus cita um terremoto, que só ele cita esse terremoto. E fala que um anjo desceu e rolou a pedra, e ele estava sentado na pedra e fora do túmulo. Marcos já fala que a pedra já tinha sido tirada quando as mulheres chegaram lá e tinha um jovem sentado dentro do túmulo. Aqui também Lucas fala que a pedra tinha sido retirada e que tinham 2 homens dentro do túmulo. Então você já está vendo? Tem diferenças aqui. Mateus cita Maria Madalena e a outra Maria. Marcos cita 2 Marias e Salomé. Lucas cita Maria Madalena, Maria, que é a mãe de Tiago, Joana e outras mulheres que estão no túmulo. Está vendo? Ou seja, são relatos diferentes. Mateus fala que as mulheres foram correndo para contar aos discípulos, estavam com medo e alegria. Aqui Marcos fala que elas saíram correndo com medo, mas não contaram nada. E Lucas fala que elas contaram a história aos discípulos. Aqui tem um encontro com Jesus no caminho das mulheres, e aqui não fala nada de encontro. Então, o Michael Martin é um dos que se levanta e fala, cara, é muito conflito, os relatos não são iguais, tá? Não são consistentes. E aí a gente já viu isso quando a gente estava falando sobre a credibilidade dos relatos dos diversos evangelhos, porque tem muitas passagens paralelas e que nem sempre um estava entrando em Jericó, outro estava saindo de Jericó. Um tinha um cego, outro tinha 2 cegos. A gente já viu isso daí, tá? Qual que é o ponto aqui, gente? Primeiro argumento, isso é o William Lane Craig, quando questionado sobre essa questão do Michael Martin, ele fala, gente, me desculpa, o Michael Martin que escreveu isso, ele não é um historiador, ele é um filósofo, e de fato ele é um filósofo. Ele fala, olha, um filósofo olha com uma lente, um historiador que procura os fatos, ele olha com outra lente. Então, segundo ele, um filósofo muitas vezes fala, não, isso tem uma contradição, não pode ser verdade. Um historiador, ou um detetive, ou um investigador, olha para as narrativas e fala, olha, eu estou vendo algumas diferenças, mas existe algo comum nelas. Todas essas diferenças são detalhes secundários. A linha central, o cerne da história é exatamente o mesmo em todas as narrativas. Qual que é esse cerne? Tá? José de Arimateia toma o corpo de Jesus, coloca ele num túmulo. Ele é visitado por um pequeno grupo de mulheres que seguiam Jesus, eram discípulos de Jesus, bem cedo no domingo depois da crucificação. Elas constatam que o túmulo está vazio. Elas têm uma visão de anjos que dizem que Jesus ressuscitou. Em todos os relatos, inclusive no de João, tem exatamente esses mesmos elementos centrais. Então, é aquilo que a gente já viu quando alguém está investigando, quando a polícia está investigando e conversa com diferentes testemunhas, e cada uma tem uma perspectiva ligeiramente diferente. Um viu uma coisa, outro viu outra coisa. Então, para usar aquela expressão, o historiador atento e procurando entender o que foram os eventos com base nas diferentes testemunhas, ele fala, não joga fora o bebê junto com a água do banho. Tá? Ou seja, existe uma base histórica nessa história que é confiável, por mais conflitantes que possam parecer esses detalhes secundários. Tá? Tem um outro camarada, só para ver, um outro cara, que normalmente é um cara bem cético, chamado Michael Grant. Ele é professor lá do Trinity College, lá em Cambridge, no Reino Unido, e também da Universidade de Edimburgo. Ele escreveu um livro, fala assim, uma visão histórica dos evangelhos. Tá? E ele fala, olha, repare, esse cara muitas vezes ele é cético. Tá?
é verdade que a descoberta do túmulo vazio é descrita de modo diferente pelos vários evangelhos, mas se aplicarmos o mesmo tipo de critérios que se aplicam a qualquer outra fonte literária antiga, as evidências são suficientemente fortes e plausíveis para levar-nos a concluir que o túmulo foi realmente encontrado vazio. Ou seja, essa é a visão. Esse cara é um historiador, tá? E tem um outro detalhe, gente, sobre a questão da credibilidade com base nas diferenças que existem entre as narrativas. Quando a gente olhou no começo desse curso sobre uma das críticas que se faziam aos evangelhos, é que de fato era um copiando do outro, então só tinha uma única origem, então você não tem, obviamente, quando você tem fontes diferentes, dá força para um testemunho, tá? O fato de existirem essas divergências nos detalhes secundários, eles provam que Mateus e Lucas não simplesmente copiaram o Evangelho de Marcos, porque se eles tivessem só copiado, não teria essas divergências, ou seja, são elementos que, ao invés de trazer dúvida ao relato da ressurreição de Jesus, não, elas enfatizam a credibilidade, mesmo porque harmonizar as discrepâncias, ao contrário lá do que o filósofo comentou, não precisa grande esforço, não. Por exemplo, algumas das discrepâncias que tem lá, o horário, tá? Ainda estava escuro, mas já estava amanhecendo. Sabe aquela história? Copo meio cheio, meio vazio? Imagina aquele, sei lá, se amanhece 5h30 da manhã, se acordou 5h25. Você já começa a ver, então, um vai falar, estava de noite. O outro vai falar, já estava vendo a luz. É muito comum isso daí. Um está vendo de uma ótica, outro está vendo do outro. O número e nome das mulheres, que não bate, mas, de novo, ninguém fala, essa era a lista completa, tinha 13 mulheres, ninguém fala isso. Ó. Um tinha 2 Marias, um tinha uma Maria e outras mulheres. Não existe inconsistência. De novo, se a gente falar aqui, quem que estava na classe hoje de manhã? Alguém vai falar, estava o Isaac, estava a Kátia, estava a Carol. Outro fala, estava a Raquel, estava a Marcela e o Fábio. Um vai falar, o Fábio estava com o filho. Outro fala, não, eu vi o Fábio. Ah, mas e o filho? Não falei que o filho não estava, só falei que eu vi o Fábio. Entendeu? Então, é inconsistente? Não, gente. É super comum a gente fazer isso, tá? O outro fala, e o silêncio das mulheres? A outra fala que as mulheres foram contar, o outro evangelho fala que, em Marcos fala que elas estavam em silêncio. Gente, vamos lá. Se elas estavam em silêncio, como é que a história chegou? Lógico, elas ficaram em silêncio por um período de tempo e depois elas contaram, senão não faz o menor sentido, ou seja, não é uma discrepância. E também tem esse detalhe, né? Ninguém ia perder essa piadinha, né? Vocês vão ficar... Isso daqui vai ser fichinha com algo que eu vou ler mais para frente aqui sobre mulheres, tá, gente? Enfim, gente, ou seja, não é difícil a gente harmonizar e ver isso daí. Tá? Na verdade, tem um detalhe interessante que aconteceu essa semana. Eu estava... O meu filho, Luca, que chegou, graças a Deus, são e salvo em São Paulo, a gente na segunda-feira estava indo para São Paulo e o trânsito parou e falou, vamos aproveitar esse tempo. Como eu sabia que ia dar essa aula, eu peguei no áudio do carro lá e tem a Bíblia lá em áudio e eu coloquei o relato dos 4 evangelhos lá. Então chegou só lá uns 15, 20 minutos ouvindo o relato dos 4 evangelhos. Aí eu virei para o Luca, e o Luca é um cara muito atento a detalhes, né? Falei, cara, o que você achou? Ele falou, cara, é impressionante, todos eles contam a mesma história. Tá? Ou seja, se você é um cético querendo achar pelo em ovo, você vai ler isso daqui e vai falar, não, é discrepante. Se você é uma pessoa desprovida de preconceito, você vai, cara, eles estão falando a mesma história, são 4 pessoas distintas falando a mesma história, cada um vai ressaltar um aspecto. Foi muito interessante. Tá? E, de novo, eu não preparei ele, falei, cara, o que você achou? Perguntei para ele. Tá? Então, para ele foi muito tranquilo harmonizar essas diferenças. Tá?
Presta atenção nesse vídeo aqui, tem um outro aspecto da narrativa bíblica e das testemunhas em questão. On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. Luke 24:1. The empty tomb story also has a very embarrassing feature of it that is preserved in the memory of the early church, namely the discovery of the empty tomb by women. Now, in order to appreciate this, you have to understand something of the status of women in Palestinian Jewish society. In that society, which was a patriarchal society, women were frankly second-class citizens. If you were going to invent an account about an empty tomb, then why on earth would you invent witnesses, primary witnesses, whom no one would believe? In fact, they would scoff at that later on. Supposing you were inventing the story of the resurrection of Jesus, many people have said, oh, this was all just dreamed up later on. Well, how would you have done that? The one thing you wouldn't have done would have been to have not only a woman, but a woman who's got nobody quite knows what, but a fairly shady past, as your prime witness. And yet there she is, Mary Magdalene, in Matthew, Mark, Luke, and particularly in John. And already by the middle of the 2nd century, the pagans are sneering, oh, this is just based on the testimony of hysterical women, you can't believe that. But the early Christians stuck to their story, they stuck to their guns, they stuck to the women. They said, this is how it was. Now, they just would never have made that up. And that actually has enormous ramifications. If this is how the story was, and they didn't change it to airbrush Mary out, then this really must have been what happened on that first Easter day. Entenderam o argumento? Ou seja, da mesma forma como se alguém fosse inventar a história do sepultamento, não usaria uma pessoa como José de Arimateia, se alguém fosse inventar a história da ressurreição de Jesus, ia botar como testemunha alguém que aquela sociedade reconhecesse como ser mais digna de crédito. Então, o ponto é justamente esse, tá? Então, alguns céticos falam, não dá para confiar nas testemunhas. Por exemplo, além de serem mulheres, eram mulheres próximas de Jesus. A gente já viu isso daí, lembra? Isso é um dos argumentos que todos os evangelistas eram próximos de Jesus, então eles deram uma cozinhada lá nos fatos para deixar... Não, a gente vê que eles relatam coisas embaraçosas, tá? Então, o fato de serem mulheres provavelmente foi exatamente o que aconteceu, tá? Porque por que eu vou inventar alguma coisa e botar as mulheres, tá? Só para vocês terem uma ideia sobre o status da mulher naquela época, existem alguns dizeres, por exemplo, de rabinos dizendo coisas do tipo, estou repercutindo, não fiquem bravos comigo, só estou dando a mensagem, tá? Falando coisas do tipo, é preferível que as palavras da Torá sejam queimadas do que entregues a mulheres, tá? Feliz é quem tem filhos, mais ainda de quem tem mais do que quem tem filhas, entendeu? Ou seja, de novo, era o pensamento da época. Só para dar uma ideia de quão absurdo seria alguém que inventa uma história colocar mulheres, e no caso de Maria Madalena, ela em particular tinha um passado duvidoso aí, ou seja, o fato dos evangelhos trazerem mulheres como testemunha é uma evidência muito forte de que de fato isso aconteceu e de fato foram elas, porque não faz o menor sentido alguém inventar e colocar uma testemunha como mulher. Aqui rapidamente, só para terminar essa questão do túmulo vazio, dois outros textos, um aspecto visto em dois outros textos, que é o fato dos discípulos fazerem referência, eles não usam a expressão túmulo vazio, tá? Mas fica muito forte, por exemplo, lá em Atos 2, Pedro está citando Salmo 16, onde
fala no Salmo 16 que Deus não permitiria que o seu santo sofresse decomposição, tá? Então, está implícito, mas é muito forte essa referência de que, olha, Jesus não foi abandonado lá no túmulo onde ele foi sepultado, tá? Ou seja, está implícito que o túmulo estava vazio. Em Atos 13 é a mesma coisa, tá? Fala, tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele, tirando do madeiro e colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e por muitos dias foi visto por aqueles. Ou seja, de novo, é evidente que está implícito aqui o túmulo vazio. Então, em resumo, gente, você supor que não existia o túmulo vazio é ir contra aquilo que as evidências apontam, tá? Era uma tradição antiga, o túmulo era um lugar conhecido, as questões da narrativa, tá? É o único testemunho, não existe nenhuma outra versão, a polêmica com os judeus pressupõe o túmulo vazio. Então, dando sequência à nossa lógica para concluir a respeito da ressurreição, a gente viu na aula passada da morte, a gente viu que o corpo foi sepultado, mas o túmulo estava vazio. Agora vamos ver a questão das testemunhas. Tá? Olha lá. Sabemos então que ele morreu, foi sepultado, o corpo desapareceu e ele foi visto e conversou e interagiu com muitas pessoas. E são muitas aparições que são narradas em diferentes situações com diferentes tipos de pessoas. Então, encontros individuais, encontros em grupos, dentro de casa, fora de casa, pessoas que eram receptivas, pessoas que eram céticas, como Tomé, tá? Pessoas que tocaram em Jesus, pessoas que comeram com Jesus, ou seja, não foi uma ressurreição espiritual. Aqui tem uma lista de todas as aparições que são narradas nos evangelhos. Aqui não são todas as aparições, a gente não tem narrativa, por exemplo, porque a gente sabe pelo relato lá daquele credo de 1 Coríntios que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas. Então, e a respeito disso tem um aspecto interessante, tá? Se a gente tem nos evangelhos a narrativa das aparições em mais detalhes, lembra que livros do Novo Testamento, como a gente já viu isso em aulas anteriores, eles foram escritos antes dos evangelhos. Por exemplo, 1 Coríntios. Tá? Então, apesar dos evangelhos terem os detalhes, a gente recorre também aos outros livros do Novo Testamento para ver a questão do gap de tempo entre a ressurreição e quando estava se estabelecido de maneira firme, consolidada entre a igreja lá da região, da questão da ressurreição por conta das aparições. Tá? Então, as aparições de Jesus, os encontros de Jesus são mencionadas várias vezes em Atos, a gente tem alguns detalhes. O fato é que existe um tema central aqui. Os discípulos são testemunhas de um fato. Tanto que olha o que eles registram em Atos 2 aqui. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Ele estava falando para muitas pessoas, dezenas dessas pessoas, que tinham encontrado Jesus, que tinham conversado com ele depois dele ter sido morto e sepultado. Tá? Ou seja, e a gente vai ver como isso é muito forte também no surgimento da igreja. He was raised on the third day. He appeared to Peter and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers at the same time. Then he appeared to James, then to all of the apostles. And last of all, he appeared to me. 1 Corinthians 15, Paulo falando em 1 Coríntios. 4-8. Paul, who is a first-generation Christian, having met and seen the resurrected Jesus, describes resurrection appearances to Peter, to the apostles, to James, and finally to himself. And he also mentions 500 people who saw Jesus alive. So we have eyewitness, first-hand account
of someone who himself saw Jesus alive and knows of 500 people or so who saw Jesus alive. That's extraordinarily strong evidence. These people, Paul tells us, were still alive at the time that he was telling the Corinthians about it. And his implication is we have hundreds of people who actually saw Jesus risen from the dead. If you don't believe me, you can ask them about it because they're still alive. In 1 Corinthians 15, Paul tells the Corinthian church that he passed on what he received. He uses the language, actually, of a formal transfer of tradition. What he received, and then he describes the resurrection of Jesus Christ and the resurrection appearances. This confirms for us that the accounts of the resurrection were creedal tradition that were passed on to Paul. So if 1 Corinthians was written in the early to mid-50s of the first century, these traditions were much earlier than that, going back to the period of Paul's conversion in the 30s. So that pushes the accounts of the resurrection to a very, very early date. Paul. Muito bem. Ou seja, a gente já tinha visto essa questão do credo, tá? E ele detalha quem são as pessoas, não todas nominalmente, porque ele fala, por exemplo, de 500 irmãos, a maioria dos quais ainda vive. Lembra que é um dos primeiros livros anterior aos evangelhos, tá? Então, existem muitas pessoas que viram Jesus ressurreto. Isso é uma evidência muito forte e, como fala no versículo 11, todos eles davam o mesmo testemunho. Então, aquilo que as mulheres viram lá no túmulo, lá, depois ficou evidente para centenas e centenas de pessoas. Algumas objeções a respeito das aparições é que elas seriam lendas que surgiram com o tempo, não explica a convicção dos discípulos que foram testemunhas oculares, não tem o tempo suficiente e, obviamente, não explicam a questão do túmulo vazio. Era só ir lá no túmulo, abre o túmulo, o corpo está aqui, vocês não viram coisa nenhuma. Tá? Tem até gente... uma das hipóteses é que teriam sido alucinações, tá? Mas aí, de novo, a alucinação é um fenômeno individual, não existe alucinação coletiva. Tá? Enfim, olha só o que um teólogo britânico, um camarada com dezenas de livros publicados, que foi professor em Oxford, em Cambridge, na Universidade de Toronto, ele resume isso daqui. Tá? O nome dele é Michael Green. Tá? Ele falou, olha, as aparições de Jesus são tão bem confirmadas como os outros fatos da antiguidade. Não pode haver dúvida racional de que elas tenham ocorrido e de que a principal razão por que os cristãos tinham certeza da ressurreição nos primeiros dias foi exatamente esta. Eles podiam dizer com certeza, nós vimos o Senhor. Eles sabiam quem ele era. Então, de novo, a gente tem uma evidência forte de que o túmulo estava vazio, a gente tem uma evidência muito forte de que pessoas viram Jesus depois de ter morrido. Tem um outro aspecto que eu queria cobrir com vocês, que aqui a gente não está falando de fatos diretos, mas do que no meio aí jurídico se fala prova circunstancial. Tá? Como não é a minha área, eu fui atrás de entender o que é uma prova circunstancial. Então aqui está a definição. Tá? Composta de fatos indiretos dos quais se pode tirar conclusões racionais, que se baseia em indícios e deduções. Exige que se faça uma inferência para estabelecer a proposição de que a evidência oferecida é prova de uma afirmação. Então, ou seja, não são... Ele até dá um exemplo aqui, por exemplo, você fala com a testemunha que ela não viu o camarada esfaquear a vítima, mas viu ela com uma faca ensanguentada do lado do corpo. Ou seja, eu não posso afirmar com certeza que foi ele que esfaqueou, mas tudo leva a crer que foi. Tá? Ou seja, isso seria uma prova circunstancial. Por que a gente está falando isso? Tá? Porque existem alguns fatos que, de novo, são fatos, tá? Não são especulações, que
apontam para a ressurreição de Jesus. E eu queria começar com vocês lendo um texto. Então, se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, vá, por favor, para o capítulo 24 de Lucas. Qual que é o contexto aqui? Jesus já tinha sido ressurreto, e eu vou ler a partir do versículo 13. O que aconteceu? Já tinha acontecido os eventos lá em Jerusalém. Naquele mesmo dia, dois deles, está falando de dois discípulos, pessoas que seguiam, não eram apóstolos, eram discípulos, estavam naquele grupo de pessoas que seguiam Jesus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, ou seja, a morte de Jesus. Vocês vão ver mais para frente o que já tinha circulado entre as pessoas. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus começou a caminhar com eles, mas eles não reconheceram Jesus. Jesus, lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou para Jesus: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E Jesus fala, que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Então, esse texto aqui, ele traz um aspecto que eu acho muito relevante. Muitas vezes eu pensei que quando acontece a morte de Jesus, os discípulos estaria claro para ele o que ia acontecer. Ele ia morrer e ressuscitar. Não. Para os discípulos, para os apóstolos ali que estavam ali do lado de Jesus, para todas aquelas centenas de pessoas que acompanhavam ele, aquilo foi um balde de água fria. Porque a visão que eles tinham era do Messias. Quem aqui é mais velho vai lembrar da morte do Tancredo Neves. Tá? Eu tinha 17, 18 anos, para mim foi isso, porque a gente via de um período, era o primeiro presidente que foi eleito e o camarada morre. Entendeu? Muita gente fala, não é possível isso daí. Né? Agora que parece que ia engatar a coisa, o cara morre. Tá? Foi algo assim semelhante a isso que aconteceu. Para eles estavam derrotados, além de estarem com medo pelas suas próprias vidas. Então, quando começa a surgir a história lá, os relatos de que Jesus teria ressurreto, eles estão naquele, o que está acontecendo? Mas eles todos se encontram lá num estado assim de muito desânimo. Tanto que o cara fala, cara, você não sabe o que está acontecendo. Mataram o cara que a gente achava que era o Messias. Acabou a esperança. Ele era o cara que ia restaurar Israel. Mataram, morreu, acabou. Estávamos enganados. E aí Jesus, você pode continuar o relato, Jesus conta, ele fala, não, vocês não estão entendendo o que aconteceu. E no final, os olhos deles são algo sobrenatural aconteceu, porque eles não estavam reconhecendo Jesus, e aí que, famoso, cai a ficha deles. Tá? Olha lá o vídeo, o que fala aqui, ó. While the Apostle Paul described hundreds of eyewitnesses to the resurrected Jesus, the full impact of the event is perhaps best measured by the subsequent growth of the early Christian church in the face of intense persecution. In the 2nd century, the Roman historian Tacitus wrote,
Nero inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty at the hands of one of our procurators, Pontius Pilate, and a most mischievous superstition, thus checked for the moment, again broke out not only in Judea, but even in Rome. Even the most critical, skeptical scholars recognize that the earliest disciples at least believed that God had raised Jesus from the dead. In fact, they pinned nearly everything on it. Without belief in Jesus' resurrection, the early Christian movement could never have come into being. They recognized in Jesus something special, but they wondered if they were mistaken when he died. They didn't anticipate that. Suffer maybe, but die at the hands of Pontius Pilate, the Roman governor? In fact, even when the first reports of his resurrection reached their ears, they were still doubtful and skeptical. But when they met the risen Lord, their skepticism was transformed into a very confident faith, a great joy, and a determination to preach the good news to everyone else. And I think that's the part that's awfully hard to refute, because we have this turnabout, this transformation of a discouraged and bewildered following on the basis of the good news. Somehow you have to explain the explosion from scared followers who run away to let's worship him, let's sing to him, let's pray to him. If there was no resurrection, and more to the point, if there was no resurrection appearances of Jesus, to those who doubted and were discouraged and denied and betrayed Jesus, we would not be sitting here talking about this today. Other messianic figures had risen in the past, had claimed to be somebody, and had been suppressed and killed by the Romans. Yet no movement arose around those dead messiahs. But these disciples of Jesus were willing to go to the ends of the earth proclaiming the gospel message, were willing to suffer and die for that. The transformation from a bunch of defeated cowards to boldly, fearlessly proclaiming the gospel, even to the point of death, to me confirms that something happened on that first Easter morning. I have worked much harder, been in prison more frequently, been flogged more severely, and been exposed to death again and again. 2 Corinthians 11:23. After Jesus' crucifixion, the disciples lived lives of hardship for 20, 30, 40 years, suffered greatly in their ministries, and eventually suffered martyrdom and execution without recanting for their belief that they had seen Jesus risen from the dead. I mean, what were they gaining? Were they becoming rich? They're running around the countryside. They're, in some cases, abandoning their family for periods of time so they can preach. What they got for their efforts is death, in many cases. You also have to remember that the disciples died not just for something they believed was true. They died for something they actually saw with their own eyes. It's much more difficult to explain that away than it is for someone who dies for a belief and they're sincerely wrong. Muito bem, aqui tem um resumo de uma série de coisas que eu queria explorar com vocês. Todas elas não são fatos que provam a ressurreição, mas harmonizam muito bem com a questão da ressurreição. Surgimento da igreja. Relato de Tácito, por exemplo, 20 anos depois a igreja chegou até Roma. O que aconteceu aqui, gente? Os camaradas que seguiam Jesus, no final de semana que ele morreu, estavam com medo, fugidos, desanimados. Pouquíssimo tempo depois surge um movimento, como um dos scholars aí falou, olha, naquelas décadas lá surgiram vários mártires que foram mortos pelos romanos, vários supostos messias aí, profetas que foram mortos pelos romanos. Ninguém iniciou o movimento. O que aconteceu para todo mundo da noite para o dia, literalmente, ganhar confiança, começar a proclamar o evangelho que Jesus estava ressurreto?
a vida dos discípulos. Ou seja, Pedro negou, todos eles fugiram. Teve que José de Arimateia enterrar Jesus porque todo mundo vazou. Tá? Ou seja, de repente, eles abandonam essas preocupações, eles passam a proclamar de uma forma muito ousada, ganho zero, muito pelo contrário, perderam, tirando João, todo mundo morreu, morte violenta. Tá? Todo mundo negando, que negava Jesus, rapidamente começou a proclamar esse Jesus. Olha lá o que a gente tem. Tiago, por exemplo, está narrado em Atos 12, mas Pedro, Orígenes comenta lá sobre a morte dele, André também, os pais da igreja falam, Mateus, todos eles, ou praticamente todos eles, sofreram mortes terríveis. Tá? A troco de quê? E de novo, tá? Eles sabiam dos relatos. Tá? A gente outro dia até estava aqui comentando, né? Poxa, mas tem muita gente que morre por uma causa. Hoje, nos dias atuais, não tem terrorista lá que amarra uma bomba, vai num lugar e... Agora, ele acredita em alguma coisa. Ele está fazendo aquilo lá porque ele acha que vai estar lutando por uma causa. Os kamikazes, lembra da Segunda Guerra, que jogavam um avião? Eles estavam, eu vou dar minha vida em favor da minha pátria. E muita gente aqui talvez desse a vida por alguém que ele ama, por uma causa que ele ama. Agora, qual que é a diferença do Jesus? No caso de Jesus. Se a ressurreição fosse uma lenda, fosse uma história, fosse um mito, aqueles mesmos caras que deram as suas vidas saberiam que era um engodo. É diferente. Você acha que alguém vai dar a sua vida para defender uma mentira, alguma coisa que é uma lorota? Aí já é difícil, tá? Talvez um que seja doido, talvez, mas todo mundo? Então, gente, não faz sentido isso daí, tá? E esses caras sabiam o que de fato aconteceu e ninguém vai dar a sua vida por uma mentira, tá? Desses que tiveram uma mudança radical, um dos scholars aqui cita isso daí. Tá? Às vezes você tem vontade de tipo mãe que o filho é um tranqueiro. Tá? Você pergunta, não, mas no fundo ele é bonzinho. Ou seja, então é comum você deixar de ver as coisas porque você quer acreditar que a pessoa é boa. Agora, se a pessoa já tem um conceito ruim sobre a pessoa, achar que ela ficou boa já é mais difícil. Por que eu estou falando isso? Evidence I really found fascinating. James was a half-brother of Jesus, and he was not a believer in Jesus during Jesus' lifetime, but he later died the death of a martyr as a leader of the local church. In a similar way, Saul of Tarsus was a persecutor of Christians, and yet he later becomes the Apostle Paul, this incredible missionary. So I had to ask myself, what led to this radical transformation of these skeptics? Sometimes people will come to believe something they wish to be true. If you believe hard enough that a person is loving and kind, you can talk yourself into believing that, even though the person is not loving and kind. It's very, very difficult, however, to explain people coming to believe something that they're actually standing against. Now, in the case of James and Paul, they did not believe in Jesus before his crucifixion. In fact, they thought he was deranged, and they did not accept what he said and what he taught. James, a brother of Jesus, is a skeptic who doesn't come to Jesus until he meets the risen Lord. Critics allow that. Paul's a persecutor till he meets the risen Jesus. That's not the kind of testimony of someone who all gets together and say, hey, let's just cook this thing up. Então, o que eu quero analisar com vocês agora? Daqueles que tiveram uma transformação radical, se você pegar os discípulos de Jesus, puxa, eles era mais fácil de convencer de que Jesus tinha ressuscitado e tal. Agora, tinha cara que não acreditava em Jesus, como a própria família dele, Tiago, tá? Que era irmão dele, que virou líder da igreja, que também... Saulo, lembra? Saulo estava lá na morte de Estevão segurando a roupa do pessoal que estava apedrejando Estevão.
Saulo não só era cético, como era perseguidor da igreja. Tá? E de uma hora para outra vira o apóstolo Paulo. Ou seja, o que aconteceu com esses camaradas? Está vendo? Esses são os tais das provas corroborativas. Não falam da ressurreição, mas indicam fortemente que alguma coisa aconteceu para essa virada de mente. Outro detalhe, a questão das estruturas sociais. Tá? Olhando um pouco para o... Tá claro, gente, nem fiz pausa. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Oi, pode falar. Interessante notar também, como a igreja entrou dentro de Roma e começou a alcançar centuriões. Né? Sim, sim. Teria toda devoção, todo respeito ali, a hierarquia, acabou se entregando. Sim, sim. Ou seja, de novo, porque era um testemunho muito forte, né? Um outro aspecto, gente, que e aqui a gente teria que voltar um pouco para entender como que era a mente do judeu, tá? Mas se você pensa na história do povo dos judeus, existe uma relação muito íntima entre o que a gente está chamando aqui de estruturas sociais, alguns ritos, as coisas que eles fazem, que vêm desde lá da Torá, é uma identidade muito grande com a nação. Lembra quando eu falei lá, por que é tão difícil um judeu se converter? Porque tudo aquilo lá, parece que se você aceita Jesus, você está negando a tua nação. Tá? Tanto que esse povo está aí há milênios. Todos esses outros povos, cadê os assírios, babilônios, ou seja, a miscigenação, o cara vai perdendo aquela identidade. Então, esses caras têm enraizado dentro deles algumas tradições, algumas práticas, assim, que são passadas de pai para filho e que eles corretamente entendem que foram dadas a ele pelo próprio Deus. Tá? Agora, o que aconteceu? Um rabino lá, Jesus, de uma região do fim do mundo lá da Galiléia, ensina os discípulos, entra em conflito com a liderança judaica, morre, é crucificado. 5 semanas depois disso, ele tem cerca de 10 mil seguidores dentre esses judeus. Tá? Parece que tem algo muito importante acontecendo, porque aquelas tradições que são tão fortes para os judeus, eles começam a mudar esses costumes. Tá? Então, teve uma verdadeira revolução na vida daquelas pessoas. Param de oferecer sacrifícios, começam a falar que a obediência à lei não é o mais importante. Tá? Trocam o sábado pelo domingo. Gente, alguma coisa está acontecendo com esse... Porque eram todos judeus ali, os primeiros, certo? Saem da ideia de um Deus único para um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Mudam a ideia, lembra dos discípulos de Emaús, o texto de Lucas 24 que a gente leu? O Messias era um cara que ia libertar da opressão dos romanos. Não, o Messias agora é algum sofredor que morreu para pagar os nossos pecados. Gente, mudou radicalmente. O que aconteceu? Então, de novo, é uma evidência da ressurreição? Não, mas o fato de acreditarem na ressurreição, verem Jesus ressurreto, caiu a ficha, agora que eu entendo por que tinha sacrifício do Cordeiro e tal, qual que é a relação do Messias, agora eu entendi Isaías 53, agora eu entendi, a serpente vai picar o calcanhar e ele vai amagar, tá entendendo? Mudou radicalmente. Outra coisa, a ceia, a gente celebra a ceia aqui todo mês. Eu já fiz essa analogia aí com a morte do Senna, que faz 30 anos. Né? Se alguém for fazer uma exposição do Ayrton Senna, tá? O que você coloca no cartaz de chamada? As vitórias, o capacete, ele lá. Alguém vai botar o carro dele cravado na tamburelo e o corpo dele? Sim. Até vai colocar isso no comentário, mas ninguém vai chamada lá, o corpo dele morto. Ninguém vai fazer isso, tá, gente? De novo, a gente não celebra a morte de alguém que a gente gosta, tá? Na ceia, a gente celebra a morte e a ressurreição. Por quê?
Porque isso é um aspecto importante e porque ele ressurgiu. Por que a gente usa a cruz? De novo, é que nem você... eu já falei esse exemplo aqui, tá? É que nem usar com um pingente de cadeira elétrica. Ninguém faz isso em sã consciência se o quê? Se não existir alguma coisa importante por trás, no caso de Jesus, a ressurreição. Então, os nossos rituais que hoje a gente mantém, que começaram lá atrás, eles apontam para esse fato aí, tá? Ou seja, remetem à morte, mas remetem também à ressurreição, à ceia, o batismo. Olha a conclusão desse estudioso sobre o que essas coisas apontam. One of the certainties, it seems to me, related to the testimony of the apostles is that they truly believed that Jesus was who he claimed he was, and they truly believed that he had risen from the dead, because they were willing to die for that. Very few people are willing to die for something they don't really believe in, or something even worse that they know to be a lie. When Jesus was executed, his disciples were rightly afraid. They scattered, they were fearful for their own life. Their hopes had been dashed because they had believed Jesus was the promised one who was going to usher a new day in for Israel. Turned out he wasn't, because he was murdered by crucifixion under the authority of the Roman Empire. And yet, shortly thereafter, we find them taking a stand in Jerusalem proclaiming that Jesus was the Messiah, the very Son of God. How do we explain that? How do we explain the fact that they were even willing to propagate this the rest of their lives and go to martyrs' deaths for their belief? The only rational explanation is that something happened to them between the death of Jesus and 3 days later, and according to their own words, it was that they saw Jesus risen from the dead for themselves. Em síntese, gente, tudo isso que a gente está vendo aqui, a mudança dos céticos, o nascimento da igreja que se expandiu rapidamente, a mudança nas estruturas, nenhum disso prova que Jesus ressuscitou. Tá? Agora, dá para inferir que algo muito sério aconteceu. E aí você tem um relato, olha, isso aconteceu porque nós vimos ele ressurreto. Tá? Então, a ressurreição é um fato que explica perfeitamente bem essas mudanças radicais. Tá? Então, se a gente for negar, não, isso é bobagem, Jesus não ressurgiu dos mortos. Tá? Ok, então, por que isso aconteceu? Me dê uma explicação plausível, que do nada essas mudanças, essas transformações tão expressivas. Como que a gente explica isso daí? Tá? Olha, esse vídeo é bem curto, mas eu queria que você prestasse atenção na lógica que está por trás dele. People have often said, and I think it's a perfectly fair position, that, okay, there aren't actually any good alternative hypotheses for how you explain the rise of early Christianity, but because we know as an absolute fact which we're not prepared to let go of, that nobody ever rises from the dead, then there must in fact be some other alternative hypothesis. And I want to say, okay, if you want to make the absoluteness of bodily death the cornerstone of your entire worldview, I actually can't stop you. If you choose to say, no, here I stand, death is the end, and nobody ever comes back from it, and that's just the way it is, well, that's where a lot of people were in the ancient world, it's where a lot of people are in the modern world. I think that that worldview is radically challenged by the strong evidence which points to the resurrection of Jesus, but it's up to somebody what they do with that challenge. Ou seja, se a sua cosmovisão é baseada na certeza de que ninguém depois de morto acabou, tá? Não existe ressurreição, tudo bem. Tá? Saiba, no entanto, que a gente mostrou ao longo desses cursos, tem muitas evidências que apontam para o contrário. Tá? Então tem um desafio para você. Tá? Você faz com a sua vida o que você quiser. Agora, todas as alternativas que a gente viu aqui têm que
daria uma explicação racional para a suposta ressurreição, todas elas têm furo. Tá? Mas o camarada pode falar. Tá? Tudo bem, elas têm furo, mas elas são plausíveis, mais plausíveis por quê? Porque morto não ressuscita. Tá? Agora, repara que isso deixa de ser uma questão histórica e passa a ser uma questão filosófica. Por quê? É improvável Jesus ter ressuscitado de modo natural porque pessoas não ressuscitam. Porém, se a gente tem um Deus, se você admite a existência de um Deus, tá? É muito razoável que no caso um Deus, pressupõe-se que é um ser todo-poderoso, diante de tudo aquilo que a gente viu, é uma hipótese bastante razoável que esse Deus tenha ressuscitado Jesus. Tá? Porque se Deus é todo-poderoso, não é improvável que ele tenha ressuscitado Jesus. E a gente tem muitas evidências para apontar para isso. Em resumo aqui, gente, Jesus é o Filho de Deus, é mais do que uma ideia, ela é base para edificar a nossa vida. Jesus está vivo, está disponível para quem quiser encontrá-lo. Jesus venceu a morte, pode abrir a porta da vida para a gente também. O mesmo poder divino que o ressuscitou é capaz de nos guiar e nos transformar, e eu conheço a vida de algumas pessoas aqui, certamente todos nós precisamos de transformação. Tá? Mais do que isso, Jesus conheceu a dor, então ele pode consolar, ele entende quando a gente vive dor. Mais do que isso, se Jesus nos ama como de fato ele provou que ama, sofrendo o que ele sofreu, ele tem interesse no nosso melhor. E aqui tem um aspecto muito, muito interessante. Eu vou parodiar aqui aquilo que o C.S. Lewis faz. Tá? No livro dele, Cristianismo Puro e Simples, eu vou ler um trecho aqui. Eu estou tentando evitar que se diga a coisa mais tola que muita gente diz por aí a respeito de Jesus Cristo. Que seria, abre aspas, né, estou pronto para aceitar que Jesus foi um grande mestre moral, mas não aceito a sua prerrogativa de ser Deus. E o Lewis fala, então, a gente precisamente não pode dizer isso, porque um homem que fosse só homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre moral. Seria ou um lunático em pé de igualdade com quem diz ser um ovo cozido, ou então seria o demônio. Tá? Cada um de nós tem de optar por uma das alternativas possíveis. Primeira, ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então foi um louco ou alguma coisa até pior que um louco. São as duas hipóteses. Então nós podemos, diante dessas duas hipóteses, contra-argumentar, chamá-lo de louco, cuspir nele e matá-lo como um demônio, tá? Ou podemos cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e de Deus. Tá? São as alternativas que a gente tem. Cada um de nós tem de optar por uma das alternativas possíveis. Então, e C.S. Lewis conclui, mas não venhamos com nenhuma bobagem paternalista sobre ser ele um grande ser humano. Ele não nos deu essa escolha, nem nunca pretendeu. Tá? Então, a hora que você encontrar alguém falando, não, Jesus foi um grande mestre moral, foi um ser iluminado, você pode usar essa lógica, porque você não está sendo coerente se você pensa dessa forma, com os fatos. Tá bom? Gente, muito obrigado aí, acabou de bater o sinal, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, eu vou estar por aqui. Obrigado pela paciência e espero que isso possa nos edificar a todos. Tá bom? Até a próxima.